Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Veja como está o cenário mundial e hoje nós estamos falando aqui sobre a parada do mar, sobre a vaca vermelha, que isso é relevante para o cenário que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo tempos proféticos, aonde estamos presenciando algo que há muito não existia mais, ou seja, por muito tempo ficou sem se falar sobre esse tema, que é sobre a parada do mar. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tema, sobre a vaca vermelha, ou bezerra vermelha, ou novilha vermelha. O que isso é relevante? O que isso importa para a gente? Muita coisa, porque nós estamos falando dos tempos finais, né, onde Yeshua está para regressar, para estabelecer um Malchut Shamayim, o reino dos céus, o grande Shabat. Mas para isso acontecer, profecias dos últimos dias têm que se cumprir. E dentre elas existe as profecias que falam sobre um santuário, sobre um lugar santo, a possível reconstrução do terceiro templo. Só que para isso acontecer, é necessário, segundo as mitzvot da Torá, a parada do mar, ou seja, essa vaca vermelha, bezerra vermelha ou novilha vermelha, ser sacrificada, ela ser queimada, né? Suas cinzas ser misturada com água para purificar os utensílios do templo para a sua inauguração. Agora veja, os utensílios do templo já estão prontos. Os utensílios para o terceiro templo já estão prontos, queridos, eu estou falando de todos os utensílios do templo, todos. Desde o altar, menorá, que é o castiçal, a arca da aliança, a mesa dos pães, o altar de incenso, pás, todos os utensílios, ou seja, até a parte que vai ser estrutural já está em um plano já para ser construída em pouco tempo, já se tem dinheiro para reconstruir o templo. Não estou dizendo que já está construindo, não, estou dizendo que já está tudo pronto, mas mesmo assim os sacerdotes, suas vestes, né, as vestes sacerdotais, a roupa do sumo sacerdote com o peitoral, as pedras, a mitra, o éfode, os sininhos, tudo isso já está pronto, mas tudo isso que eu estou falando para vocês não pode ser efetivado sem as cinzas da pará do mar, sem as cinzas da vaca vermelha, da bezerra vermelha, novilha vermelha. Ou seja, necessita deste serviço, desta avodá, ou seja, deste ritual, para que tudo isso que eu falei para vocês aqui seja validado pelos céus, tenha a permissão celestial. Ou seja, para se reconstruir o terceiro templo, vai ser necessário aparar do mar as cinzas da vaca vermelha. E agora, qual a importância desse vídeo aqui? É eu dizer para vocês que isso já é uma realidade em Israel. Essa parada do mar já está em Israel, já está sendo cuidada, e na realidade não teremos só uma, temos 5 parota do moto. São 5 vacas vermelhas e uma já separada para que, se agora ocorrer um favor divino, alguma coisa ou seja, ser favorável para a construção do terceiro templo, ela já está pronta para ser sacrificada e suas cinzas se misturadas com água para a purificação. Então, queridos, olha, é urgente que eu estou falando para vocês. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, eu vou mostrar imagens para vocês do que está acontecendo agora em Israel. Eu sou o Rabino Yosef Barur e estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Bom, então nós vamos já iniciando aqui o nosso shiur e eu quero já convidar você a deixar o seu like aqui, né? Não deixe de se inscrever e o importante, queridos, compartilhe esse vídeo, faça que chegue mais longe possível. Há muitas outras pessoas fazendo vídeos sobre pará do mar, cada um contribuindo da maneira que pode, e nós estamos trazendo a nossa contribuição aqui para vocês, com detalhes sobre esse tema da pará do mar. Então, não deixe de compartilhar, de se inscrever, né? Nós temos aqui também, se você quer ser parceiro do nosso canal, uma maneira de nos ajudar e cooperar conosco,
né, ou seja, levando esse conhecimento, se tornando aqui um parceiro, membro do nosso canal, você vai ter aqui acesso a conteúdo exclusivo, ok? Vamos lá então, né? E não deixe de comentar aqui, participe aqui, dê sua opinião, o que você acha, como você vê o cenário mundial agora. É muito importante todo esse fórum aqui nas discussões, ok? Bom, queridos, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Primeiro é importante entender o que é Pará do Mar. Eu sei que tem muita gente que entra no nosso canal e não conhece muito de judaísmo, não conhece muito do tema. Existem pessoas que não têm uma certa leitura regular da Bíblia, né, do contexto mais bíblico, e às vezes nem lembra desse termo de novilha vermelha, bezerra vermelha, vaca vermelha, Pará do Mar, então em hebraico as pessoas nem sabem o que é, né? Mas é muito importante você que está aqui, que talvez não tenha muito contato com esse termo, e entender o que está acontecendo agora, porque é assunto de últimos dias. É assunto de últimos dias e você precisa se preparar para a vinda do Senhor, tá certo? Então, olha, fica comigo aqui, nós vamos compartilhar com vocês o nosso material que preparamos aqui para vocês, que vai acrescentar muito ao conhecimento que vocês já têm das Escrituras. Eu quero começar com vocês no seguinte, tá? O tema da Pará do Mar, ela está dentro de uma porção semanal de estudo que nós chamamos de Parashá Hukat, né? E aqui eu já estou compartilhando com vocês aqui os termos hebraicos, que é muito significante dentro desse termo Hukat, né? A palavra Hok, em hebraico, é lei. Hukat é lei de, e Hukim, leis. Esse tipo de lei, né? Você sabe que existe a palavra Torá, que quer dizer lei também, uma lei dada como instrução, né? Você tem os dinim, que são outros tipos de lei, você tem os mishpatim, que são os juízos, as execuções, que também são chamados de lei, né? Agora, você tem os hukim, ou hukot. Esse tipo de lei, que é traduzido como lei, ou preceitos, eles têm uma característica que muitas das vezes o eterno Deus não dá a resposta ou a explicação do porquê daquela lei. Então, assim, são leis que às vezes ficam realmente num ambiente espiritual onde você apenas tem que obedecer. Nem sempre o Eterno ele vai dar explicações e ele vai querer a sua submissão, a sua obediência, né? Como o povo de Israel fez lá no Monte Sinai, dizendo, Nasce venishma, faremos e ouviremos. Ou seja, nós vamos fazer e depois a gente entende, né? Depois a gente ouve, depois a gente vê a explicação. Então, já começando com esse entendimento sobre o mandamento dado, Huká, ou Hok, ou seja, a lei que ela envolve muito o mundo espiritual. Então, esse tema, né, da Pará Adumá, a vaca vermelha, nós vamos ver, primeiro, entender que o serviço sacerdotal era diário, né? Era diário. Você tinha sacrifícios pela manhã, sacrifícios pela tarde, e no anoitecer, os órgãos internos nobres dos animais que eram sacrificados de manhã e à tarde eram queimados no anoitecer. Durante toda a madrugada, a única coisa que os sacerdotes faziam era ficar mantendo o altar aceso com lenha, né? Ou seja, o altar nunca podia se apagar. Mas como funcionava, né, ou seja, o abate desses animais? Aqui nessa figura, que é uma figura do Mahona Beit HaMikdash, do Instituto do Templo em Israel, uma tela, uma pintura, né, muito bonita, por sinal. Então, assim, ela expressa muito bem a atividade diária dos sacrifícios no templo, né? Esse templo aqui é o templo da época de Yeshua, ali do século I, né? Foi o templo que foi feito, erguido por Zerubabel e o sacerdote Yehoshua, e depois foi embelezado pelo rei Herodes, né? Você vai ver que a porta do templo ela está direcionada para o nascer do sol, ou seja, para o leste, para o oriente, né? A gente vai chamar Mizrah. Logo aqui vocês estão vendo o altar no lado norte, é justamente esse lado aqui onde eles estão, que era sacrificado os animais. Então você está vendo que esses Yehudim que estão aqui agachados, eles têm na sua mão o halife, ou seja, a faca da Sheritá, e eles fazem o abate desses animais ali no chão, e os Kohanim fazem o quê? Eles vêm com as vasilhas de libação e colhem o sangue desses animais para levar até o altar nas suas bases e derramá-los nas bases, como esses aqui estão fazendo, por exemplo, né?
Então, era um serviço constante, muito tenso, diário. Depois esses animais eram levados para uma mesinha, eles eram ali feito ali a separação, a abertura deles, os órgãos internos eram tirados, ver se não tinha defeito por dentro, e aí sim, só depois eles eram levados lá para cima do altar para o sacrifício. Então, isso era uma coisa diária. Por exemplo, aqui você está vendo, né, como é que eles faziam para poder. Aqui são ovelhas, né? Aqui atrás são ovelhas, cabritos, é mais fácil de segurar. Agora, você imagina um boi, né? Uma vaca, um touro. Então, você realmente tinha que amarrar ele, botar ele no chão, e esses ganchos que vocês estão vendo aqui no chão era para segurar o pescoço deles, para poder você ter uma segurança maior para poder abater esses animais. Essa figura aqui mais ampliada é o Parsha Yom Kippur, seja, o boi do Yom Kippur, né? Para um exemplo aqui, como eles faziam esse abate ali no chão e depois se colhia o sangue para levar para o altar. Isso ali, olha, no pátio do templo. Vocês estão vendo aqui, olha, é o pátio, é o lado norte. Aqui pendurava os animais, nessas mesinhas aqui colocava eles para abrir, né? Aqui já é a escadaria para entrar no templo. Tá? Então, aqui só para você entender a parte geográfica, né? Você se localizar, o templo ele vai ser feito da mesma maneira que era montado o tabernáculo. Então, você olhando para o tabernáculo, você vê que a porta de entrada dele é direcionada para onde? Para o nascer do sol, aqui para o leste, tá vendo? Que é o oriente, o Mizrah. Então, logo às costas do templo, ou seja, do Mishkan, do tabernáculo, ela para o Maarav, que é o oeste. Então, logo do lado do cá, do lado de cá, né? O lado norte, o Tsafon, e o outro lado é o Darom, que é o lado sul. Então, só para você entender que aqui no lado norte, do lado do altar, é que eram sacrificados os animais, tá certo? Então, isso vai ser muito importante para você entender o que eu vou dizer agora, né? Então, o tema é Pará do Mar, é a vaca vermelha, né? Essa novilha vermelha, essa bezerra vermelha. Então, na época de Yeshua, ali no primeiro, no primeiro século, né? Que é a época ali já do Beit HaMikdash Sheni, da época do segundo templo, aonde era feito o sacrifício da Pará do Mar? Ele não podia ser feito dentro, ali aonde eram feitos aqueles sacrifícios. Esse vai ser um sacrifício especial, ele vai ter uma característica diferente. Ele não podia ser feito ali junto dos outros sacrifícios, ele tinha que ser sacrificado fora do acampamento. Na época do tabernáculo era fora das tendas, né? Fora do acampamento, não só do tabernáculo, mas das tendas dos israelitas. Tinha que ser mais distante. E quando a gente olha para a época de Yeshua, que já ia, você tem toda aquela estrutura do templo, né? Do segundo templo, aonde é que ficava isso do lado de fora? A gente vai ver aqui na figura que eu vou colocar para vocês, olhando primeiro para o texto da Torá, o que a Torá realmente, né? O que Deus fala na sua Torá, na sua lei. Então, acompanha comigo aqui o texto, olha, depois você vai entender essa figura que está aí no fundo. Zot Hukat Torá, veja que o termo que ele usa é Hukat, né? Essa é a lei da lei, né? Ou seja, é o preceito da Torá. Asher tzivah Adonai lemur, daber el bnei Israel vaikichu elecha pará adumá timimá, asher en ba mum, asher lo ala aleha ol, unetanar, unetatem otar, ela Eleazar Cohen, verhotzi otam el michutz lamachane, veshachat otar lefanav. Então, olha, este é o estatuto da lei que Adonai ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que tragam uma novilha ruiva, vermelha, né, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto um jugo, e a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. Então, ela tinha que ser levada para fora do arraial para ser degolada fora, não naquele mesmo ambiente que os outros eram sacrificados, tá certo? Mas o texto continua. Velakach Eleazar Cohen midamar beemtz bao, vechiza el nochach pinei ohel moed midamar, sheva peamim. ושרף את הפרה לעיניו, את אורח ואת בשרך ואת דמך על פרשך. E Elazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue com o seu esterco se queimará. Ou seja, toda ela
tinha que ser queimada, toda, toda. Ou seja, se formava ali, né, uma fogueira, né, uma lenha, eram 7 níveis de lenha, ela era posta em cima e se queimava tudo, carne, couro, ou seja, a pele dela, né, pelo, carne, ossos, o esterco, né, que tinha dentro dela, a própria lenha era queimada, ou seja, ficava um monte de cinza. E era justamente esse monte de cinza que sobrava, é que Deus vai ordenar que tinha que ser pego, né, e depois ser armazenado para que todas as vezes que uma pessoa se impurificasse com a morte, com um corpo morto, com um cadáver, essa pessoa tinha que ser purificada durante uma semana, no terceiro e no sétimo dia, com as águas de purificação, que é essa cinza misturada com a água e aspergida sobre a pessoa. Então, até mesmo para a inauguração do templo, teve que ser feito esse ritual, ou seja, esse serviço espiritual, né? O abate da pará do mar, as suas cinzas misturadas com água e purificar tudo, né? Porque se entende que tudo estava contaminado com uma morte espiritual e tinha que ser purificado. Então, só para você entender o contexto ali da Torá, aonde Deus está ordenando isso, tá certo? E aí, como está escrito, tomarão para ti uma pará do mar, uma bezerra vermelha, perfeita, que não levou julgo sobre ela. Né? Então, você olha para cá, olha, veja que a descrição da Torá é 7 níveis de lenha. Né? Isso aqui é literalmente, né, um altar aqui feito, tá? Onde você tem aqui uma vaca sendo queimada em Israel, e aqui você vai entender melhor que esses 7 níveis de lenha, eles vão representar o Sheva Ma'alot Me'etzim, o Sheva Shamayim, a Shivah Shamayim, ou seja, os 7 céus, porque essa expiação ela envolve os mundos elevados. Não vamos entrar nesse quesito agora, né? 7 níveis de lenha, um Siman Sod dos 7 céus. Isso vai ficar para um outro estudo. Mas nós temos referências aqui da Guemará, por exemplo, o Midrash Tanhumá 8 diz que Deus só deu a Moisés conhecer o segredo da pará do mar. Moshe não pôde revelar o segredo, já que Ruká, esse termo de lei, representa uma plataforma intelectual inacessível para os outros, como consta lá no Kohelet Rabá, né, que é o Midrash Rabá do livro de Eclesiastes 8, 1 e 5. Mas eu quero dizer para vocês que a nós foi dado saber, né? Pará do mar representa o Mashiach Yeshua. Porque pará, né, que é vaca, significa o quê? O que a vaca significa? Ela significa avodar, trabalho, serviço. Né? A do mar, quer dizer vermelha, significa, né, o sangue, o dam. Dam quer dizer sangue, e é o quê? Vermelho, representa a redenção. A vaca se passa primeiro no fogo, que é Esh, e logo depois as cinzas se passam nas águas, que é Maim. Quando a gente vê a mistura de fogo e água, isso lembra que lá no princípio a formação dos céus foi com o quê? Com Maim. E Yeshua disse que ele é a porta dos céus. Ele mesmo disse, eu sou a porta. Não? Feito mais importante ainda é que a pará do mar era sacrificada e queimada no Monte das Oliveiras, também chamado de Monte da Unção. E é desde ali que Yeshua ascendeu aos céus e regressará ali mesmo, no Monte das Oliveiras. Nós temos referência do Monte da Unção, do Monte das Oliveiras, no Sifrei, no Tratado Zevachim 105 e também Zacarias 14. Então, antes da gente continuar aqui, eu quero lembrar você o seguinte, lembra que no tabernáculo ela tinha que ser queimada fora do arraial, né, do acampamento. Na época do templo, do Beit HaMikdash, em especial ali na época de Yeshua, aonde é que eles saíam para poder queimar ela, para fazer o sacrifício dela? No Monte das Oliveiras. Então veja que coisa especial isso, gente. O Monte das Oliveiras era o lugar aonde era sacrificada a pará do mar e as cinzas delas eram armazenadas. Eu coloquei a imagem aqui, a própria imagem do Instituto do Templo para vocês. Olha aqui. Essa imagem, essa pintura expressa muito bem como era. Lá você tem a cidade de Jerusalém, que hoje não tem o templo, né? Tem lá a Mesquita Dourada, mas lá na época do templo era que assim. E o portão de ouro, que hoje está fechado pelos muçulmanos, de lá saía esses arcos aqui, essa ponte em forma de arcos.
E isso é interessante porque do lado de lá, até hoje, existem duas aberturas desse arco, que é ali pertinho do cótel, né? Ainda existe para o lado de lá, porque ele também tinha outra parte. E essa parte é a parte que entrava pelo Oriente e já entrava já direcionada para a porta do templo. Então, isso aqui existia na época de Yeshua. E o altar onde sacrificava a Pará do Mar era aqui, no Monte das Oliveiras. Aqui você vê os 7 níveis de lenha, a Pará do Mar ali, já sacrificado, o sacerdote com isopo e o fio escarlate, salpicando na direção do templo, né? E aqui, olha, é onde ficava armazenado os vasos com as cinzas da Pará do Mar. Aqui você tem levitas, sacerdotes, você tem uma multidão de gente vendo, né? Pessoas, cidadãos comuns. Ou seja, porque essas cinzas é que vai ser misturada com a água para poder purificar as pessoas, né, da sua contaminação com a morte. Então, que coisa interessante é que quando a gente fala do Monte das Oliveiras hoje, olha aqui, ó, o Monte das Oliveiras, né? Aqui onde você está vendo as oliveiras aqui é o Monte das Oliveiras, onde na perspectiva é como se a gente estivesse no monte, né? Para cá, assim, ó. E lá está a cidade de Jerusalém hoje, né? Aonde era o templo, ficava mais ou menos nessa região, e o portão de ouro que está fechado aqui, ó, daqui saía essa plataforma para o lado de cá, assim, ó. Então, o que isso tem de interessante para a gente, queridos? E por que eu conectei a Pará do Mar e Yeshua? Por causa disso aqui, olha. O nosso Mashiach Yeshua, quando foi orar no Getsemane, no Getsemane, na noite que ele foi traído, né? Ali no Getsemane, no Getsemane, né? Getsemane, que é o Monte das Oliveiras, está escrito assim, ó, Urvo alav echevlei mavet, itpalel beyeter chazaka, vezeato aita kinitpei dam yordim alaretz. E posto em agonia, orava mais intensamente. E seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lá em Lucas 22, 44. Agora, eu quero que vocês pensem comigo. Se ele, suando, seu suor se transformou em gotas de sangue, como ficou a roupa dele? Manchada, vermelha. Como estava a sua pele? Vermelha. Então, sabe o que a gente está olhando aqui? A gente está vendo Yeshua suando sangue e ele está como uma pará do mar. Ele está como aquela vaca vermelha. No lugar aonde, né? Claro, não exatamente o mesmo lugar, mas ali no mesmo ambiente, ali, Monte das Oliveiras, aonde era sacrificada a pará do mar. Ou seja, aquelas cinzas misturadas com água é que limpava as pessoas da sua contaminação com a morte. Em um sentido mais espiritual, Yeshua, ele cumpriu aquele papel ali da pará do mar, e é ele que vai trazer para a gente a purificação dessa morte espiritual. Então, nele se cumpre a função da pará do mar. Né? A representação da pará do mar se cumpre nele. Ele é a expiação, a propiciação para os nossos pecados, mas ele também nos purifica da impureza da morte. Né? E agora vocês vão entender o que a tradição judaica vai falar sobre o Messias. A tradição não vai crer nele como Messias, mas crê que o Messias vai vir, né? Então vamos continuar aqui. Olha que coisa especial isso, gente. É impossível não ver Yeshua nisso aqui. Cada vez mais só fortalece, né? Então, assim, quantas parot adumot, quantas vacas vermelhas foram sacrificadas até hoje? Até hoje foram 9, né? Então eu vou traduzir para vocês aqui, olha, aqui em cima está escrito assim, ó, Tesha paot adumot leorech hahistoria. Então, 9 vacas vermelhas no decorrer da história, ao longo da história. Pará adumah rishonah nishchetat bamidbar Sinai mul petach amishkan bidei Moshe amea arbaisre lifnei asfirah. Ou seja, a primeira vaca vermelha foi abatida no deserto do Sinai, diante da entrada do Mishkan, do tabernáculo, pela mão de Moisés, século 14 antes da Era Comum, ou seja, antes de Yeshua. Então aí você tem a primeira pará do mar. Vamos à segunda. Pará do mar shniá nishchetat behar azeitim bidei Ezra sofer
Im Shivat Zion Amea Hamesh Lifnei Sfirá. Ou seja, a segunda parada do mar, ela foi abatida, né, sacrificada no Monte das Oliveiras, aí, ou seja, já foi no Monte das Oliveiras, pela mão de Ezra Hassofer, por ocasião do retorno a Sião, ou seja, quando eles voltaram lá da Pérsia. Vocês vão lembrar do livro de Neemias, Esdra e Ester, né, quando o povo judeu volta. Né? Isso foi no século V antes de Yeshua, né? Antes do início da Sefirá, como se diz, né? A Era Comum. Aí vamos falar da terceira e da quarta parada do mar, né? Shimon HaTzadik, ou seja, Simão o Justo, Hu Shimon HaSheni, que foi o segundo Simeão, Shachat Shtei Paot Adumot, Nosafot, Tehilat Mea Shtaim, Lifnei Asfirá. Então, Shimon HaTzadik, né, que foi o segundo Shimon, ele abateu as duas parotas do Mot adicionais no início do segundo século antes de Yeshua. Lifnei Asfirá. Depois vieram as quintas e sextas parotas do Mot. Yohanan HaKohen HaGadol, Yohanan Hurkanus, Shochet Shtei Paota do Moto Nosafot, Mea Ve'arba Ve'mea Shloshim Ve'arba, Lifnei Hasfirá. Então, olha só, Yohanan, o sumo sacerdote Yohanan, era chamado Yohanan Hurkanus, ele abateu as duas parotas do Moto adicionais foi do ano 134 a 104, antes da Era Comum, né, que é regressivo, né, o ano, né? 134 a 104, antes da Era Comum, ou seja, antes de Yeshua ainda, você está um século praticamente antes. Né? E a sétima foi sacrificada quando? Hanamel Hamitzri, Shochet Parado Mashivrit, Shloshim Vasheva, Lifnei Hasfirá, ou seja, o Hanamel Hamitzri, né, ele abateu a sétima parada do mar, a sétima vaca vermelha, no ano 37 antes de Yeshua. A oitava parada do mar, Elihuenai ben Kantira, Shochet Parash Minit, Arbaim ve'arba lesfirá, ou seja, Eliuenai ben Kantira, ele abateu a oitava parada do mar no ano 44, já foi depois de Yeshua. Então, na época de Yeshua, ainda eles tinham ali com eles as cinzas da sétima parada do mar, na época de Yeshua. Então, tudo que eles faziam ali, que tinha que ser purificado com as cinzas da vaca vermelha, era com as cinzas da sétima parada do mar. Né? Porque a oitava parada do mar, ela foi sacrificada no ano 44. Como Yeshua do ano 30, né, segundo a história, então ali foi o ano que ele, 30, 33, ou seja, ele teve o seu ministério, ele morreu e ressuscitou e ele foi embora, e ali os seus discípulos continuaram anunciando a boa nova. Então, ou seja, no ano 44 foi que a oitava parada do mar foi sacrificada, já depois ali do Messias, né? Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos aqui para a nona. Olha, a nona. Ismael ben Piavi, Shochet Paradumat Shit, me Hamishim Vatesha ad Shishimushtaim, Lasfirá. Ou seja, Ismael ben Piabi abateu a nona parada do mar, a nona vaca vermelha, que foi nesse período do ano 59 ao ano 62, depois ali de Yeshua, tá? E aí o que aconteceu no ano 70? Urbana Mikdash, ou seja, o templo foi destruído. Shivim Lasfirá, ou seja, no ano 70. E aí o comentário que a gente tem aqui embaixo é o seguinte, olha, Hamoraim Agalilim, Rabi Hagai Verabi Irimiá, Nitharim Be'afar Paraduma, Sevivot, Shalosh Meot Ve'arbaim Lasfirá. Então, os Amoraim, que foram os rabinos desse período dos Amoraim, os Galilim, né? Eram galileus, né? Rabi Hagai Verabi Irimiahu, ou seja, o rabino Hagai e o rabino Irimiahu,
se purificaram ainda com as cinzas da vaca vermelha nona, né? Por volta, que ó, Sivivot, Shalosh Meot Ve'arbaim, ou seja, do ano 340 ainda. Ou seja, até século 3 ali depois de Yeshua, havia ainda as cinzas da nona pará Adumá. E o que a tradição judaica vai dizer hoje? Que a 10ª pará Adumá, quem vai sacrificar é o Mashiach, né, o Messias. Como eles não acreditam que o Messias já veio, que foi Yeshua, né, que é Yeshua, eles entendem que o Messias vai vir ainda, e quando ele vier, ele vai sacrificar essa 10ª pará Adumá. Ou seja, na realidade, como ele sendo como da casa de Davi, ele mesmo não pode sacrificar. No caso, é como dizer, né, sob a autoridade dele é que tudo isso vai acontecer. Então, agora eu quero que você entenda o contexto profético e espiritual que eu estou trazendo. Ora, se o povo de Israel entende que a 10ª pará Adumá, que vai ser sacrificada, vai ser com a presença do Messias, eles estão entendendo que o Messias vai chegar agora, nesse tempo. Porque até então se observava bem, e nunca dava certo, né? Nasceu uma vaca vermelha ali, uma bezerra vermelha, vamos olhar para ver se é pará Adumá. Ah, não, tem um pelo preto, um pelo branco, um pelo marrom, né? Não era. E vai passando gerações, o Instituto do Templo surge, começa a reproduzir os utensílios do templo, tudo pronto, tudo certinho, tudo já aguardando. Eles descobrem que aqui nos Estados Unidos, no Texas, tinha vaca vermelha aqui. Então, eles vieram para cá ver. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui, né? O que eles já estão vislumbrando? A 10ª pará Adumá. Então, se a 10ª pará Adumá está aqui no nosso tempo, isso quer dizer o quê? Que o Messias está chegando, que o Messias já está perto. O que está faltando, então, agora? Está faltando que algo proporcione a eles a permissão para construir, a permissão para abater o animal ali fora, e poder purificar os utensílios. Então, ou seja, é um momento propício para que isso ocorra. Porque até então a pará Adumá tinha sumido. Aí eles descobrem que no Texas, aqui nos Estados Unidos, tinha vacas vermelhas sendo criadas. Então eles enviam uma delegação lá de Israel para cá para verificar. Né? E quando chegam ali no Texas, isso eu estou trazendo informações para vocês, que eu até vi no canal da Aline com Israel, né? Aline Israel, né? Israel com a Aline, né? Ela foi lá, ela trouxe as informações de lá, né, no seu vídeo. E olha que coisa interessante, a pessoa que estava criando essas vacas era um cristão que entendeu, né, como algo de Deus, que ele tinha que criar essas vacas vermelhas para um dia, quem sabe, ele fornecer ela para o templo. Quando os rabinos que foram lá ouviram isso, eles ficaram emocionados. Porque eles foram verificar nas vacas e realmente elas estavam sem nenhum pelo diferente. Nem branco, nem preto. E o que eles fizeram? Como isso estava sendo criado para esse fim, eles já combinaram para poder trazer essas vacas para Israel, só que eles se depararam com a lei, né, a lei que existe em Israel, que é proibido trazer animais para dentro do Estado de Israel, que são criados fora. Então, eles trouxeram como animais de estimação, e assim conseguiram meio que dar uma volta nessa lei, mas a favor, né, claro, de trazer os animais para dentro de Israel, que é claro que não vai abater para fornecer carne para ninguém, isso aí tem um propósito específico, né? Mas essa foto que vocês estão vendo aí, olha, são os rabinos olhando, e existe um aqui que tem um aparelhinho, um instrumento, que ele consegue ver no animal, né, cada pelo. Então, esse é um trabalho minucioso, de fato, que comprovou que cinco delas estão prontas. E assim, para onde que eles levaram elas? Estão sendo criadas em Israel, em Shiló, né, que é a antiga Siló, né, Siló, que todo mundo conhece, aonde ficou o Mishkan por aproximadamente 300 anos, né, aonde ocorreu lá a história do profeta Samuel, Ana, vocês vão lembrar disso,
né? E justamente lá onde ficou o Mishkan, nessa cidade, nessa região, Shiló, é onde tem, né, para ali subiam as tribos para sacrificar a Hashem, né? E é justamente lá aonde estão sendo criadas essas parótias do monte. Aqui você está vendo a foto dela, tá vendo aqui, ó? Elazinhas aqui, comendo. Veja que coisa sensacional. Todas elas estão aptas para serem abatidas, todas, tá? São fêmeas, nunca levaram jugo sobre elas. Inclusive aconteceu algo muito interessante, né? Que foi dito, né, por elas ali no vídeo, que, ou seja, de forma sanitária, o animal tem que ser verificado e eles colocam, né, aquele brincozinho lá que é a informação do animal na orelha. Só que ao fazer isso com o animal, você já inutiliza ele, porque o animal tem que ser perfeito, ele não pode ter furo, ele não pode ter nenhuma mutilação. Só que por conta lá da pandemia, né, o homem ficou enfermo e não foi. Foi justamente o período que os rabinos chegaram lá. Ou seja, a pessoa, o inspetor, acabou não fazendo. E os animais, ou seja, eles estão aptos para serem abatidos para esse propósito, que é o propósito da Pará Adumá. Ou seja, queridos, isso não é coincidência. No tempo que nós estamos vivendo, isso não é coincidência. Esses animais hoje estão na terra de Israel, na cidade de Shiló, sendo observados constantemente, né, sendo cuidados com todo cuidado, para que nada possa trazer dano a eles, né, que eles possam ali estar sendo criados, sendo guardados, e no momento propício, isso vai acontecer. Vocês estão vendo essa parada mais específica aqui, ela tem um pelo até bem mais ruivo do que as outras, né? Ela tem um nome, ela se chama Nehama. E Nehama quer dizer consolação. Ela se no momento agora fosse para fazer o abate, ela seria a que está na lista ali, a primeira, que ela é bem ruivazinha, ela está pronta para ser abatida, essa novilha vermelha. Ela seria a vaca, ou seja, a bezerra a primeira da lista, né? A pronta, a preparada. E colocaram esse nome nela, Nehama, que quer dizer consolação. Né? Ou seja, ela já está ali pronta para cumprir o papel dela profético para o momento do terceiro templo. Agora, queridos, por que que isso é importante? Por que que isso é importante? E por que que eu estou falando assim? Yeshua está regressando. O Malhut Hashamayim, que a gente desejou a vida toda, que a gente deseja a vida toda. O reino dos céus aqui, fisicamente, né? A mescla do mundo espiritual com o mundo físico. E Yeshua sentado em Jerusalém, Yerushalayim Habirá, Jerusalém é a capital do reino dos céus aqui. Isso está para acontecer rápido, pronto. Só que para isso ocorrer, primeiro existem várias coisas que necessitam ocorrer no mundo, várias profecias que devem se cumprir, e nós estamos diante delas acontecendo. Ou seja, como Yeshua falou sobre o lugar santo, quem lê entenda, a profanação, o sacrifício contínuo ser tirado, colocado a abominação desoladora, o antimachia entrando no cenário mundial. Isso já mostra para a gente o quê? Se a parada mata pronta, se os utensílios do tempo estão prontos, há uma movimentação espiritual acontecendo, o cenário mundial está se organizando para um favor para o povo de Israel, é guerra, mas daqui a pouco está entrando paz e segurança, é a falsa paz, claro. O antimachia vai entrar nesse cenário, queridos. Isso é que você não pode perder a sua atenção. Porque o que eles estão esperando o Machia chegar agora não vai ser o nosso Machia agora. Vai chegar primeiro o anti-Machia, o anti-Messias, o anticristo, que vai trazer o engano. E que provavelmente, ele pode proporcionar tudo isso para Israel. Proporcionar que tudo isso ocorra. Então, assim, detalhes de tudo isso, a gente não pode estabelecer verdades, claro que não, mas tudo isso está diante dos nossos olhos. Cada coisinha que vai acontecendo só vai contribuindo para o que, de uma hora para outra, vai acontecer. E aí você precisa se preparar. Você precisa se despertar do sono. Porque as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. E isso deve servir para despertar cada um de nós. E nos incentivar com alegria, erguer a nossa cabeça e dizer assim, está chegando a hora. Então a gente está para entrar num período muito sério. E quando a gente fala da Pará Adumá aqui, a Pará Adumá já agora em Israel,
sendo observada, já está a Nehama separada para já ser sacrificada a qualquer momento. E a qualquer momento isso vai acontecer, queridos. A qualquer momento esse Beit HaMikdash HaShlishi, esse terceiro templo está sendo erguido. O lugar no santuário, no Har Habayit, as coisas estão acontecendo e a qualquer hora isso vai acontecer. E aí a gente tem todo um cenário do anti-Mashia, de Tzara Gdolá, grande tribulação acontecendo. Já estamos vendo os eclipses solares, lunares, ou seja, os efeitos, tudo isso se harmonizando, tudo isso se acontecendo junto, né? Então, você que é espiritual, você que tem uma visão espiritual, você que está sentindo esse mover, esse despertar de Hashem, volte à oração, volte à consagração. Se está desviado, volte para o Senhor. Arrependa-se dos erros, deixa o mundo de pecado para lá, deixa a impureza para lá, não é tempo para isso. Eu sempre digo que não é tempo para perder tempo, né? O Senhor te chamou, te escolheu para que você volte, para que você venha, para que você fique firme, porque Ele te chamou para a salvação, para estar com Ele, né? Para ter essa teshuvá no Messias de Israel. E tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Você não pode ficar de fora. Então, queridos, parar do mar, esse é o tema do momento, porque isso é profético e Deus quer que o mundo entenda, que o mundo saiba que tudo está se preparando dentro do conhecimento do povo judeu, dentro das leis do povo judeu, da Guemará, da explicação dos sábios. Tudo isso tem que ser feito, tudo isso tem que acontecer para que, de fato, o terceiro templo seja erguido. E nós já estamos com tudo preparado, não falta nada para que seja realizado. Então, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui, né? Quero convidar você a, mais uma vez, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, né? Compartilhar o nosso vídeo, compartilha, porque você nos ajuda e, ao mesmo tempo, ajuda quem necessita ser despertado nesses últimos dias, né? Nós temos aqui as nossas informações em relação a Yeshivá, em relação ao nosso curso de hebraico, ou seja, você que deseja aprender hebraico, dominar mais a língua, conhecer os textos, você tem acesso aqui ao nosso curso na plataforma do Hotmart, a nossa Yeshivá, que é a nossa escola rabínica, com todo o nosso conteúdo programático de estudos, que também você não precisa de tempo para entrar, você já pode entrar agora se você quiser, as informações estão aqui na descrição, faça a sua inscrição, venha estudar conosco, muitas coisas boas para conhecer dentro da tradição judaica, dentro do conteúdo, desde Gênesis a Apocalipse, numa visão judaico-messiânica. Então, tudo está aqui pronto para você, para te abençoar, tá bom? E já queremos agradecer e nos vemos no nosso próximo vídeo. Que o Eterno abençoe a todos. E, bom, Baruch Hashem, foi maravilhoso estar com vocês aqui, compartilhando esse conhecimento. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Baruch Hashem. Shalom, shalom, queridos! Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre o nosso curso de hebraico bíblico e usual, onde você vai poder estudar conosco nesse curso básico, desde o princípio da língua, desde o Aleph Beit, o alfabeto, até a gramática básica. Nesse curso a gente vai deixar você pronto, preparado para estar lendo, escrevendo com uma excelente entonação, preparado já para poder adquirir muito vocabulário e desenvolver-se melhor na língua. Esse curso básico vai proporcionar a você um autodomínio da língua, onde você vai poder ler, escrever, fazer a sua própria exegese, pegar o seu dicionário, ler e traduzir bastante coisa. Então, queridos, venham estudar conosco. Nós temos aqui o nosso curso já disponível para você na plataforma do Hotmart, onde você tem acesso e você pode desfrutar de todo esse conhecimento e esse preparo para que você possa ter acesso aos textos no seu original. Aguardamos vocês e já está disponível para que você possa desfrutar. Shalom, shalom.